Nossa Bíblia, Mateus capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Pode assentar, em nome de Jesus. Texto bastante conhecido. Quem já leu esse texto, diga amém. Olha aí que maravilha. Todos já leram esse texto. Texto bastante conhecido acerca da tentação de Jesus. Quero falar algo, não vou demorar muito, acerca de algumas questões aqui. Vou ser rápido. Quem já ouviu uma expressão assim? Quem já ouviu uma expressão assim? Ninguém é de ferro. Quem já ouviu? Quem já falou isso? Né? Ninguém é de ferro. Geralmente nós falamos isso nos momentos que a carga está muito pesada, né? Que a carga está muito pesada, nós não estamos aguentando, e aí nós estamos querendo demonstrar, não é, a nossa fraqueza, a nossa fraqueza ela está aparecendo, e nós com uma tentativa de justificar, não é, a nossa fraqueza, essa expressão geralmente ela é usada, né? Ninguém é de ferro. Mas diga para esse irmão aí, para a gente poder começar. Fala para ele assim, mas mostrar, diga para ele. Fala para ele, mas mostrar a sua fraqueza para o inimigo é pedir para poder ser derrotado. Diga para ele de novo, mas mostrar a sua fraqueza para o inimigo é pedir para ser derrotado. Você já viu alguém numa luta falar assim para o inimigo: olha, bate aqui desse lado aqui, porque aqui desse lado eu sou fraco. Olha, chuta aqui desse lado aqui, nessa perna minha aqui, porque nessa perna aqui eu sou fraco. Alguém já viu isso em alguma luta? Geralmente o opositor, ele vai fazer o quê? Ele vai esconder o máximo do inimigo dele, a sua fraqueza. Para quê? Para que o inimigo não use justamente o ponto fraco para poder derrotá-lo. Eu vou ser bem rápido, preste atenção aqui, por isso que eu li esse texto. Quais eram os pontos fracos de Jesus aqui nesse momento? É claro que alguém, depois de jejuar esse tanto de tempo, é natural, um ser humano, é claro, que ele iria estar com fome. E qual era o ponto fraco de Jesus aqui? É claro que ele estava vulnerável, é claro que ele estava exposto a uma escassez. E é claro que o inimigo aproveitou dele estar exposto a essa escassez, já que ninguém é de ferro, para poder oferecer e pegar Jesus Cristo justamente nos pontos fracos de Jesus.
É por isso que eu estou dizendo isso. Ninguém é de ferro, mas mostrar o seu ponto fraco para o inimigo é você pedir para poder ser derrotado. E Jesus Cristo não queria fazer isso. Jesus Cristo não queria expor a fraqueza que ele estava sentindo naquele momento em relação ao período que ele passou ali no deserto. Porque é óbvio que um deserto ele vai trazer fraqueza e vai deixar a pessoa vulnerável. É claro que você, depois de passar por um deserto, seja ele qual for, você vai estar exposto e você vai estar vulnerável. E é claro que o inimigo está também no deserto observando. O inimigo está também no deserto vendo e prestando atenção. E dizendo, é justamente nesse momento que ele está vulnerável que eu vou chegar com as minhas propostas. O texto está claro. Jesus Cristo não estava afim de expor as fraquezas. Jesus Cristo não estava afim. Quando nós observamos aqui as propostas, no versículo 3, não é? O inimigo ele tenta colocar dúvida em Jesus Cristo em relação à paternidade. Observe, se tu és o Filho de Deus, ora, o inimigo tenta colocar dúvida em Jesus Cristo em relação à paternidade. Ou seja, se tu fosse o Filho de Deus, você não estava aqui nesse deserto. O Espírito Santo não teria te conduzido para cá, para esse deserto. A pergunta do inimigo aqui é justamente essa. A intenção dele é colocar dúvida em relação à paternidade, para que Jesus Cristo pensasse, realmente eu tenho dúvidas acerca se eu sou o Filho de Deus ou não, porque senão o Pai não permitiria que eu estivesse passando por isso, não permitiria que eu estivesse nesse deserto, e nem o Espírito teria me conduzido para esse deserto. Quero que você preste atenção aqui no que eu quero dizer para você. Jesus Cristo não estava a fim de mostrar se ele estava pensando ou não, se ele estava com dúvida ou não em relação à paternidade. Ele não estava a fim de mostrar isso. Ele não estava a fim. E depois ele fala, manda que estas pedras se tornem em pães. É óbvio que Jesus estava com fome. Jesus estava morto de fome, estava vulnerável. Mas Jesus não estava a fim de expor a sua fraqueza. Jesus Cristo não estava a fim de expor, inclusive, que estava com fome. Ele não estava a fim de expor isso. E ele afirma, o texto está dizendo, que ele afirmou que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe aqui que Jesus não expôs a sua parte vulnerável ou a sua parte fraca. Não, realmente eu estou morrendo de fome, realmente eu estou com muita fome, realmente eu não vou suportar, realmente eu estou me acabando, estou morrendo, eu acho que eu não vou sair desse deserto aqui porque eu estou muito ruim. Não. O inimigo, o que ele faz? Ele usa a palavra de Deus. Mesmo Jesus estando com fome, ele nem abre a boca para dizer que está com fome, mas ele diz que nem só de pão viverá o homem. E ele completa dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu estou vulnerável, mas eu tenho alguém que me sustenta, mesmo eu estando vulnerável. Diga para esse irmão, por favor, de novo, fala para ele, mostrar a sua fraqueza. Diga para ele. Para o inimigo é pedir para ser derrotado. É por isso que muitas pessoas, irmãos, estão perdendo as guerras, estão perdendo as batalhas, porque nos momentos de dificuldades, o inimigo vem no seu ouvido, vem no nosso ouvido e diz, ninguém é de ferro. Para quê? Para que eu possa ceder e para que eu possa mostrar as minhas fraquezas. Então observa que foram aqui 3 tentativas de seduzir Jesus para que Jesus Cristo pudesse mostrar a sua fraqueza. Foi conduzido à cidade santa, o texto está dizendo, e colocou ele na parte mais alta do templo e desafiou ele. Ou seja, joga daqui, porque você tem um Deus que vai proteger você. Eu estou dizendo, irmãos, estou falando isso aqui para poder mostrar para você que o inimigo, diante do nosso momento, diante do momento que nós estamos vulneráveis, ele vai tentar explorar as nossas fraquezas. E ele vai fazer isso para que nós possamos confessar as nossas fraquezas. Para quê? Para que nós possamos ser derrotados. Por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, você não é de ferro, você é um ser humano. Mas expor a sua fraqueza para o inimigo é você pedir para poder ser derrotado.
Então o que o inimigo vai fazer? Ele vai vir, ele vai dizer, não, faz isso. Inclusive a palavra de Deus, ela diz isso. Você tem toda a cobertura e apoio na palavra para você fazer isso, para você tomar tal atitude. A palavra do seu pai fala isso. Então você tem segurança na palavra para poder fazer. Você observa que tem muitas pessoas que estão errando com segurança na palavra. Tem muitas pessoas que estão errando, falhando, baseado na palavra. E tem como? Claro que tem como. Por quê? Porque aquela palavra não é o contexto para o que eu estou vivendo. Aquela palavra não condiz para o que eu estou vivendo, para a minha realidade. É uma palavra fora do contexto. E uma palavra usada fora do contexto, é óbvio que é uma palavra errada, porque ela não tem a ver com o que eu estou passando, com o que eu estou vivendo ou com o que eu estou enfrentando. Então, se Jesus Cristo quisesse falhar, errar, baseado na palavra, ele teria falhado, teria errado, baseado na palavra. Por que eu estou dizendo isso? Para que eu possa entender que nos meus momentos de fraqueza, o inimigo ele vai vir justamente com a palavra para poder aproveitar os meus momentos fracos, para poder tentar nos destruir, para poder tentar te destruir. 3 tentativas, o texto está dizendo que depois também o inimigo apresentou para ele, né, os reinos do mundo e disse, se você prostrar e você me adorar, tudo isso é teu, te darei tudo. Jesus Cristo fez o quê? Não faço isso. Só adoro ao meu Deus. Só adoro a Deus. Não prostro. Posso estar no deserto, mas não vou expor as minhas fraquezas. Posso estar necessitado, mas não vou expor as minhas fraquezas. Pastor, para quem eu devo expor as minhas fraquezas? Só para Deus. A única pessoa que você pode expor as suas fraquezas é para Deus. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, alguém que tem que saber da minha fraqueza é Deus. Não são as pessoas que estão à minha volta, não é. Não é nem o amigo mais íntimo, não é também ele. O único que deve saber das minhas fraquezas, dos meus pontos fracos, é Deus. Por quê? Porque Deus ele vai aperfeiçoar o poder dele justamente aí, nas minhas fraquezas, porque eu mostro a necessidade de ser dependente de Deus, porque eu sou fraco. Eu mostro a necessidade de ser totalmente dependente de Deus, porque eu sou fraco. Diga para esse irmão aí, fala para ele, as suas fraquezas, fala para ele, não são para ser ditas, diga para ele. Nem mesmo para o seu amigo mais íntimo, fala para ele. Não é. O dia que Sansão ele resolveu falar qual era o seu ponto fraco para a pessoa mais íntima que tinha do lado dele, ele foi parar na mão dos filisteus, com os olhos furados, cabelo raspado e servindo de escravo para o pessoal da faixa de Gaza. Então, só para entender, não, mas é muito íntimo meu, mas eu confio demais. Não mostre, não exponha as suas fraquezas, exponha as suas fraquezas para Deus. Mostre as suas fraquezas para Deus. Chegue diante de Deus. Existe algo muito importante na nossa comunicação com Deus, irmãos. É o nosso espírito. Ninguém pode interferir nessa comunicação. Ninguém pode interferir. Ninguém. O meu espírito ligado com o Espírito de Deus, ninguém pode interferir. Então, enquanto as pessoas estão aí, não é avançando na tecnologia, aí sem fio, não é? Essa tecnologia avançadíssima já existe há muito tempo. Deus já colocou essa conexão em nós, diretamente com Ele, através do Espírito dele, o Espírito do homem mesmo, o Espírito que há em nós, que veio de Deus. Deus colocou essa comunicação. E as nossas fraquezas, elas devem ser expostas para Cristo, para Deus, dessa forma. E a palavra que eu quero dizer para você hoje é só essa. Pastor, eu estou muito fraco. Exponha para Deus as suas fraquezas. Eu não estou aguentando. Exponha para Deus as suas fraquezas.
mas não exponha para o seu inimigo. Não permita, mesmo que a situação talvez esteja difícil, mesmo que talvez esteja muito ruim, mas não exponham para o adversário. Tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas por conta disso, porque confia tanto em alguém e ele expõe as fraquezas para essa pessoa. Não, pastor, mas eu preciso desabafar. Fala para esse irmão aí, desabafa para Deus, diga para ele. Desabafa para Deus, fala com Deus, conta para Deus. Toda vez que você fazer isso, o poder de Deus, ele vai aperfeiçoar em você. O poder de Deus, ele vai aperfeiçoar em você. O poder de Deus, ele vai. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo disse isso. E eu tenho certeza, irmãos, que o poder de Deus, ele vai vir sobre a nossa vida de uma forma tão grande, quando nós pararmos de expor as nossas fraquezas para as pessoas, quando nós pararmos de expor as nossas fraquezas para o nosso inimigo. Nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. Essa batalha só vai terminar quando Jesus vier levar a sua igreja. E assim, mesmo assim, para aqueles que forem, para os que ficarem aqui, a batalha vai continuar. Então, nós estamos em uma guerra. O inimigo ele está buscando meios para poder nos destruir, para poder destruir você. E muitas vezes nós temos cedido, porque nós não somos de ferro. Muitas vezes nós temos deixado ser levado pelas estratégias do inimigo. Como é que eu sei que o inimigo está usando o meu ponto fraco? Quando eu caio nas estratégias dele. Então, quando eu caio nas estratégias dele e eu sou levado pelas estratégias dele, significa que ele já identificou o meu ponto fraco e ele já está conseguindo me conduzir através dessa minha fraqueza, porque eu deixei exposto, porque eu deixei à mostra de alguma forma. E eu volto a repetir, se você estiver em uma guerra, em uma luta, seja qual for a batalha, o inimigo vai explorar o seu ponto fraco. E se ele não tiver como destruir, se ele não tiver como atacar o seu ponto fraco, vai ser impossível dele vencer você. Vai ser impossível dele ganhar você. Vai ser impossível dele vencer a batalha. Qualquer pessoa que quiser vencer deve esconder do inimigo os seus pontos fracos. Qualquer pessoa, guerra, pastor, estou enfrentando uma guerra espiritual. Esconda do inimigo. Esconda dele. Porque foi o que Jesus Cristo fez. O inimigo sabia que ele estava vulnerável, que ele estava com fome. O inimigo sabia de tudo isso. E ele tentou explorar isso. O inimigo também sabe. O inimigo também sabe os momentos que você está vulnerável. E ele vai aproveitar esses momentos para poder descobrir as suas fraquezas. Vou repetir de novo. O inimigo sabe os momentos que você está vulnerável. E os momentos que você está vulnerável pode ser momentos, inclusive, que Deus está trabalhando na sua vida. Deus estava trabalhando na vida de Jesus, levando ele para o deserto e executando o ministério através de Jesus. Mas mesmo assim, o inimigo encontrou um ponto vulnerável em Jesus para poder tentar explorar as fraquezas. Mas nós não vamos permitir com que o inimigo explore, porque nós não vamos de maneira alguma deixar exposta as nossas fraquezas. Eu volto a repetir, mas eu confio muito. Não exponha as suas fraquezas. Não exponha o seu ponto fraco. Não, o meu ponto fraco é o meu cabelo. Se cortar, já era a minha força. Não tenho mais força. Era tudo que o inimigo precisava. Tempos e tempos, tentando descobrir, investindo de todas as maneiras para saber o porquê ele era tão forte assim, o porquê Sansão era tão forte assim. Da mesma forma, irmãos, o inimigo também ele faz com nós. Ele vai tentar descobrir o porquê você é tão forte assim. Por que você resiste tanto assim? Por que você está de pé? Por que você ainda não cedeu? Por que você ainda não faz? Então, tudo isso, o inimigo ele vai tentar descobrir o porquê
o porquê, e o porquê, e o porquê. Onde é que está o segredo disso tudo? Pastor, mas o inimigo sabe que o segredo disso tudo é Deus. Ele sabe que o segredo disso tudo é Deus. Mas cada um de nós temos uma forma diferente de nos achegar a Deus. Nenhum de nós aqui nos achegamos a Deus de uma forma diferente. Todos nós temos uma forma particular de nos achegar a Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus e de ter a nossa comunhão com Deus. Todos nós temos uma forma diferente. E o inimigo ele vai com todas as forças tentar descobrir qual é a forma principal que faz você estar unido a Deus. Qual é a forma, qual é o segredo que faz com que você persevere? Qual é o segredo que faz com que você não desista, com que você continue, com que você insista, mesmo ele investindo de todas as formas, ele não consegue. Pastor, já tentou de todo jeito, não conseguiu. Mas existe algo principal. Na vida de Sansão existia algo principal, que era o cabelo dele. As outras formas o inimigo poderia atacar de todo jeito, não iria conseguir destruir ele. Mas havia uma forma, mas havia um jeito principal que ele conseguiria destruir. Nós não somos diferentes, existe uma forma principal, que se nesse lugar o inimigo ele conseguir tocar, nós não resistiremos, nós não suportaremos, nós iremos cair, nós iremos ser destruídos. E esse ponto principal precisa ser guardado debaixo de 7 chaves. Ele não pode ser revelado, ele não pode ser dito, o inimigo não pode saber, porque senão ele vai investir nessa área, porque senão ele vai trabalhar nessa área. E eu quero dizer para você, já estou terminando, ninguém é de ferro, mas expor as nossas fraquezas para o inimigo é pedir para poder ser derrotado. Você pode ficar em pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração. As suas fraquezas você deve mostrar para Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. Porque para todo lado que nós vamos, nós só escutamos pessoas falando que está fraco, pessoas falando que está difícil, pessoas falando que está quase parando, que está quase desistindo. Raramente nós ouvimos alguém dizer, não, eu estou forte, eu estou firme, eu estou de pé, nada me para, nada me detém. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde as pessoas estão passando por muitos problemas emocionais, problemas espirituais. Nós estamos vivendo tempos assim, porque o inimigo tem pressionado, o inimigo tem atacado, e ele tem espelhado os momentos vulneráveis para poder descobrir a nossa fraqueza. Mas a minha fraqueza, a sua fraqueza, nós vamos expor ela para Cristo, nós vamos expor ela para Jesus. E o desejo de Deus é que a igreja dele seja uma igreja militante, uma igreja que ataque o inimigo e não que fique vulnerável, mostrando as suas fraquezas, chorando pelos cantos e dizendo, mas como eu estou fraco, mas como eu estou ruim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Nesses momentos o inimigo se aproxima, nesses momentos o inimigo vem, e ele vem justamente em relação àquilo que nós estamos necessitando. Ele vem justamente do ponto que nós estamos vulneráveis e diz, agora eu vou explorar as fraquezas dele. Agora eu vou derrotá-lo por causa da sua fraqueza. Meu Deus, nós estamos fazendo uma oração nessa noite. O Senhor tem algo muito melhor para nós. O Senhor tem algo muito maior para nós. E o inimigo tem tentado de todas as formas, tem tentado de todas as maneiras, meu Deus, explorar o ponto fraco do teu povo, explorar as fraquezas dos teus filhos. E muitos ele tem conseguido, tem destruído, muitos estão desanimados, muitos estão caídos, muitos estão mortos espiritualmente, porque tem permitido com que o inimigo ataque-o
mediante a fraqueza que ele já deixou exposta. Mas nós estamos aqui nessa noite, e o poder do Senhor aperfeiçoa sim a nossa fraqueza. Nossa fraqueza não é para que o inimigo explore. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos seres humanos, nós não somos de ferros, mas o inimigo não vai nos derrotar. Ele não vai atacar o nosso ponto fraco. Eu peço ao Senhor nessa noite que aqueles que estão, meu Deus, se sentindo fracos, aqueles que estão, meu Deus, se sentindo, meu Deus, quase parando, ou que já se sente que parou, que não consegue mais caminhar, que não consegue mais andar, que não consegue mais avançar, que não consegue mais lutar pela promessa, que não querer mais naquilo que foi prometido, não acredita mais, ele já está desesperançado, o inimigo já conseguiu paralisá-lo, amarrá-lo, mas nós somos a tua igreja, nós não fomos escolhidos para poder viver preso nas armadilhas do adversário. Por isso nessa noite eu oro para que todas essas estratégias aonde o inimigo tem conseguido agir e tem conseguido atacar, caia por terra em nome de Jesus. A nossa fraqueza não é para ser exposta, para que o inimigo possa usá-la e nos derrotar. Nós somos uma igreja militante, uma igreja viva, e nós estamos lutando para poder chegar ao céu. Nós estamos batalhando para poder chegar ao céu, e não tem nada que vai, meu Deus, parar a tua igreja. Não tem nada que vai derrotar a tua igreja. Não tem nada que vai, meu Deus, fazer a tua igreja parar. Porque nós vamos avançar, custe o que custar. Nós não vamos ceder às armadilhas e às tentativas, meu Deus, diante do nosso momento, meu Deus, vulnerável. Jesus, nós estamos aqui como igreja diante da tua presença. Eu apresento cada um que está aqui nessa noite. Eu apresento cada um que está aqui nessa noite, que talvez chegou aqui nessa noite dizendo: eu estou fraco. Eu estou sem força, Senhor. Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto. Meu Deus, olha para mim, olha para a minha situação, olha para a minha vida. Eu estou sem forças. Eu não aguento, Senhor. Eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Eu não suporto mais viver dessa forma, desse jeito. Meu Deus, nós oramos nessa noite para que o Senhor dê força para essa pessoa novamente. Se o inimigo conseguiu atingi-la no ponto fraco dela, isso aconteceu com Sansão, mas o Senhor deu força para ele mais uma vez. E ele teve força, e ele se levantou, e ele cumpriu a obra do Senhor. Eu peço ao Senhor, fortalece esse crente nessa noite. Dê força para ele de novo nessa noite. Ajuda ele a se levantar. Ajuda ele, meu Deus, guerrear. Ajuda ele a lutar, meu Deus, de novo. Ajuda ele a ter força de novo. Talvez ele diga assim para o Senhor: Senhor, eu fazia isso para ti, eu não faço mais, porque está fraco hoje. Eu disse: Senhor, antigamente eu realizava isso para ti, hoje eu não realizo mais, porque não tem força, porque está fraco. Porque o inimigo conseguiu atingir ele no ponto fraco dele e conseguiu desestabilizar e tirar toda a força. Meu Deus, mas o Senhor pode dar força para ele novamente. Sansão disse isso: Senhor, me dá força mais uma vez. Nem que morra eu e morra todos esses filisteus que estão comigo, mas eu quero que o Senhor me dê força de novo. Jesus, se tem alguém aqui nessa noite dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor me dê força mais uma vez. Eu preciso que o Senhor me fortaleça mais uma vez. Jesus, venha sobre ele nessa noite com a tua graça e fortaleça ele. Dê força, faça os cabelos dele crescer novamente, faça ele ter força de novo para tomar a atitude necessária para poder vencer o mal que está à sua volta, para poder ter a atitude necessária para derrotar os inimigos que estão à sua volta, para poder ter força o suficiente para tomar a atitude que é necessária para que ele possa alcançar a vitória. Eu oro nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para ser de maneira alguma presa na mão do inimigo. Nós fomos chamados para poder vencer, para derrotar o inimigo. E essa noite, como igreja, nós nos levantamos. Essa noite, como igreja, os que estão fracos, meu Deus, irão se levantar, porque o Senhor está dando força para eles lutarem, para eles guerrearem. E se eles crerem na palavra que o Senhor está dizendo, eles vão voltar a fazer novamente o que não estão fazendo mais.
Eles vão voltar a dar fruto novamente, porque não está dando mais. A área que uma vez foi cheia de fruto, que foi verde, que hoje está seca, vai voltar novamente a frutificar. E vai voltar novamente a ser verde, porque a palavra do Senhor é viva e ela é eficaz. E ela mesmo disse que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma. E ela é capaz, meu Deus, de discernir as intenções do coração. Nós estamos aqui nessa noite, Jesus. E nós pedimos que a palavra do Senhor penetre nos nossos corações de uma tal maneira, meu Deus, que nós possamos ter força, para que nós possamos lutar, meu Deus, por aquilo que nós já desistimos. Que nós possamos ter força para guerrear, meu Deus, por aquilo que nós já não temos força para guerrear mais. Nos dê força novamente, dê força para esse servo de novo, ajuda ele, levanta ele novamente, porque dentro de alguns dias nós queremos ver ele fazendo o que ele não está fazendo mais. Nós queremos ver ele realizando aquilo que ele não tinha mais força para fazer, mas ele vai fazer de novo, porque o Senhor deu força para ele, porque o Senhor fortaleceu ele, porque o inimigo foi derrotado e ele voltou novamente, meu Deus, a ser fortalecido. Nós oramos nesse momento, Jesus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: ninguém é de ferro. Diga. Mas expor as minhas fraquezas para o inimigo é pedir para poder ser derrotado. Muito bem. Você vai sair daqui com essa frase na sua mente, com essa frase na sua cabeça. E fique atento aos momentos vulneráveis, aos momentos de necessidade, aos momentos de carência. Pode ter certeza, porque o inimigo ele vai tentar explorar. Nós vamos agradecer a Deus. Quero avisar você que domingo nós temos a ceia do Senhor. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor domingo. Então, não falte. De maneira alguma, não falte. Porque, com certeza, está chegando o momento, irmãos, de nós celebrarmos com Cristo e Jesus Cristo. E Ele nos mandou fazer até que Ele venha. Ele nos mandou celebrar até que Ele venha. Ele nos mandou celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse culto, agradecer a Deus por você ter vindo, ter conseguido chegar a essa casa de oração. Pai, nós oramos ao Senhor, agradecemos por esse culto, muito obrigado por ter vindo a essa casa de oração. Não é fácil chegar até aqui, mas fortalecido pela força do Senhor, nós conseguimos. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos fortalecido. Os teus filhos estão aqui porque o Senhor tem dado força para eles. Nós oramos e nós pedimos que o Senhor leve cada um em paz, que o Senhor guarde, livre de todo mal, e que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estenda assim a sua mão, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo.